Saudações fraternas a todos os irmãos que nos acompanham nessa oportunidade em que nós iremos estudar um pouco mais o Livro dos Espíritos e, por conseguinte, estudarmos um pouco mais a doutrina dos Espíritos e tudo aquilo que os bons amigos espirituais nos legaram através da mediunidade e da inteligência e trabalho humanos. Irmãos, vamos iniciar dando graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, por termos a possibilidade de nos encontrarmos, mesmo que de uma forma virtual, nesses dias em que a humanidade atravessa por tantas dificuldades, por tantos desafios, mas que certamente serão superados e terão como resultado fazer com que todos nós saiamos dessa experiência mais evoluídos, com maiores capacidades para enfrentarmos todos os desafios, todas as provas que naturalmente se nos apresentarão ao longo da nossa escalada evolutiva. Nós, nesta oportunidade, vamos nos concentrar na parte primeira do Livro dos Espíritos, onde Kardec ele organizou todas aquelas questões e respostas recebidas dos espíritos a respeito das causas primárias, mais especificamente das questões sobre a criação, a formação dos mundos, a formação dos seres vivos. Uma das questões que mais assaltam o espírito humano de curiosidade, de interesse, diz respeito a como o universo teria sido criado. E se ele, o universo, existe desde toda a eternidade, ou se houve um momento para a sua criação e como foi a sua criação. Bom, Kardec ele já inicia esse capítulo do Livro dos Espíritos dizendo que a definição de universo, para ser corretamente entendida por todos nós, deve abranger toda a infinidade de mundos, de dimensões que nós vemos e nós podemos perceber que existem ao nosso derredor, além das fronteiras daquilo que já a humanidade explorou e ainda permanece além da nossa compreensão. Todo esse conjunto de seres animados e inanimados, todos os astros, todos as múltiplas dimensões. Hoje nós ouvimos cientistas falando em multiverso, em universos paralelos. Já são especulações científicas, não são mais apenas questões de ficção científica, produto da imaginação de um roteirista de Hollywood ou de um escritor, mas essa ideia de universos paralelos, universos múltiplos, isso já ocupa espaço nas discussões da ciência. Então, todo o conjunto de seres animados e inanimados, como eu me referi, todo esse conjunto de matéria, antimatéria e tudo mais que se possa definir, tudo isso tem que ser entendido como o universo sobre o qual Kardec consultou os espíritos e sobre o qual os espíritos nos deram algumas respostas. Não todas as respostas,
mas algumas respostas, sim. Então, esse é o conceito de universo que nós devemos entender, devemos ter quando lemos o Livro dos Espíritos e prestamos atenção nas respostas que os Espíritos nos deram. Essa primeira questão sobre a existência do universo desde sempre, a existência de tudo que está ao nosso redor desde sempre, se confundindo com o próprio Criador, com Deus. Há quem, dentro de um conceito panteísta, entenda que Deus é a própria criação. Nós espíritas não fazemos esse tipo de confusão. O Criador é único e é uma inteligência soberana, criadora à parte da sua criação. Então a resposta dos espíritos é exatamente nessa linha, que é fora de dúvida que o universo, ele não podendo ter se criado por si mesmo, ele foi obra de um Criador, foi obra de Deus. Não existe desde toda a eternidade, porque se o universo fosse eterno, ele se confundiria com o próprio Criador, e só Deus é eterno. Só Deus existe ou pré-existe a tudo que nós conhecemos, de material ou de imaterial, neste universo ou em outras dimensões. Então, isto é um elemento que a própria razão, é uma resposta que a própria razão nos comunica. Não é possível que o universo tenha feito a si mesmo. Não é possível que todas as coisas tenham surgido como uma obra do acaso, como um momento em que algum tipo de causa fortuita tudo produziu. Deus, nós devemos entender, é a partida de tudo, é a partida de todos os assuntos. Deus é o alfa e é o ômega, é a origem de tudo aquilo que nós percebemos ou meramente intuímos a existência. Tudo isso é trabalho de Deus. E entender que Deus é a origem criadora de tudo é, no ponto de vista do ser humano, do espírito criado por ele, uma função da inteligência. É o trabalho da busca do conhecimento. É o trabalho da inteligência crer em Deus. Mais do que crer em Deus, saber que Deus existe e é a fonte criadora de tudo. É o espírito que deve obrar para adquirir conhecimento e saber que Deus é a fonte criadora de tudo. Nenhuma criatura é capaz de alcançar ou mesmo sentir em sua plenitude o que é a grandeza de Deus e a grandeza da sua obra, essa vida universal, vamos nos expressar dessa maneira. Embora nossa inteligência já nos permita entender que o universo não é Deus, Deus é anterior e independente da sua criação, ainda para nós é muito difícil compreender toda a extensão da obra do Criador, e é por isso que também não iremos compreender o próprio Criador, não ainda, não no momento em que nos encontramos. No nosso estado evolutivo, não
não temos ainda os elementos em nós para podermos compreender a extensão de toda a obra do Criador e muito menos o que seja realmente a divindade criadora. A nossa inteligência ainda é insignificante em comparação com toda a complexidade da criação de Deus e, obviamente, em comparação com a própria mente divina, suprema inteligência criadora de tudo. O máximo que nós podemos perceber é que existe, nós podemos perceber e conhecer, entender que existe essa potência criadora sem limites, infinita, e que todos os preceitos organizados no universo que nós podemos observar, perceber diretamente pelos sentidos, e em tudo aquilo que nós podemos entender que exista, mas não necessariamente percebemos com os sentidos, mas tudo é obediente a uma grande lei divina, que tudo rege. Lei divina ou lei natural que foi escrita por Deus em um momento que nós não podemos compreender quando se deu, não podemos saber quando se deu. E não podemos saber como Deus criou o universo. Essa é outra pergunta. Bom, se o universo é uma criação de Deus, então como Deus criou o universo? A única coisa que a gente pode responder e entender é que o universo foi criado pela vontade de Deus. E na Gênese mosaica, nós vamos ler: Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E essa é a melhor expressão que a gente pode encontrar para definir esse momento criador, ou como Deus teria criado o universo. Pela sua vontade, pela ação da sua vontade. E o universo foi criado. O princípio da criação, quando exatamente surgiu o universo, isso se perde na noite dos tempos, para usar de uma expressão poética. Não há como a humanidade precisar esse momento da criação. A ciência atual, ela situa o surgimento do universo em algo em torno de 13,5 bilhões de anos atrás, mas há uma série de teorias que falam em outras datas, e temos até teorias que falam em 20 bilhões de anos atrás o universo teria sido criado. Nós não sabemos. Nós ainda não temos elementos em nós, não somos capazes de fixar essas coisas com uma precisão razoável. O máximo que a gente consegue chegar é, como eu disse, a algumas datas, supostas datas teóricas, mas sem nenhum grau de certeza ou de absoluta convicção. O que nós também já sabemos, e os espíritos nos trouxeram ainda no século XIX, com a revelação espírita, mas o que nós já sabemos presentemente é que tudo, desde as partículas subatômicas até as galáxias, elas se renovam, elas decaem, se depauperam e depois retornam reorganizadas. É o princípio de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso nós compreendemos perfeitamente e percebemos que existe uma ação contínua de uma inteligência superior que tudo rege, estabeleceu para tudo leis muito precisas,
muito rigorosas no seu cumprimento, no seu cumprimento. Nada sai ou vai além das linhas dessa lei perfeita. Tudo se enquadra nesse conjunto perfeito da obra criadora. Então, nós percebemos isso. E como percebemos que existe essa lei de destruição, as coisas se depauperam, como eu disse, elas se desagregam, mas depois elas voltam a se agregar. Também aí reside uma das dificuldades em podermos estabelecer o início das coisas. Porque quem nos garantirá que não temos, na verdade, uma sequência de fatos, uma sequência de ações determinantes para que nós chegássemos até esse ponto, ações determinantes de destruição e reconstrução. Mesmo me reportando à ideia do Big Bang. Então vamos àquele momento em que houve a grande explosão, em que aquela matéria extremamente densa, concentrada em um ponto infinitesimal, ela explodiu, grosso modo. Ela se expandiu de maneira repentina. A pergunta é, bom, se tinha matéria, é que essa matéria surgiu da onde? O que houve antes? Será que já não teríamos tido um outro momento de grande expansão de matéria, seguido de contração dessa matéria, novamente em um ponto infinitesimal, que agora, mais uma vez, nesses movimentos de sístoles e diástoles contínuas, voltou a se expandir, voltou a produzir essa dispersão da matéria como a gente vê hoje, pelo menos nessa dimensão do universo que nós conhecemos. Quem garante que já não houve bilhões de anos, trilhões de anos, uma incomensurável quantidade de tempo decorrido até o momento dessa concentração e súbita expansão? Então a gente não sabe, a gente não consegue determinar. E é muita pretensão da humanidade, mesmo daqueles mais sábios que transitam pelos campos da ciência, querer identificar esse momento, querer compreender nos detalhes de que modo Deus produziu a sua criação. Enfim, é algo que só uma pretensão desmedida pode fazer com que uma criatura julgue ou se julgue capaz de compreender, entender como tudo foi criado. Mas uma coisa ressalta do conhecimento religioso e filosófico, e não do conhecimento científico, que se Deus é amor, tudo que surgiu pelo seu amor. E que nada poderia ter sido criado se não fosse pela ação do amor de Deus. E dessa forma, concluímos que não pode haver a criação sem amor. Sendo então o amor a mola propulsora de toda a criação. E é por isso que os espíritos, eles reiteradamente nos convidam à prática do amor. Porque o amor é
a força motriz de tudo o que existe, inclusive nós, inclusive os espíritos, que são também parte da criação, nós como espíritos. Não é só a nossa fração material, que é obra, é resultado da criação. A nossa fração espírito, nós como espíritos, nós somos resultado dessa criação, desse momento criador, desse amor divino que nos gerou. Então, toda a criação, a Terra, os planetas, tudo foi obra do amor de Deus, e tudo isso data de um momento incomensurável, incompreensível para todos nós, perdido no tempo. Irmãos, nós temos uma série de especulações científicas a respeito de como os mundos foram formados. E o que os espíritos nos dão a saber e que nós podemos compreender vai ao encontro daquilo que a ciência, ela também pelos seus meios, através de outros recursos, chegou a estabelecer, chegou a compreender. Todos os mundos eles se formam pela condensação da matéria ou pela compactação da matéria que está disseminada e por uma série de ações, forças gravitacionais, eletromagnéticas. Essa matéria ela se reúne no seio das nebulosas e se agrega em grandes massas, que então dão ensejo à criação, ao aparecimento das estrelas e de todos os sistemas planetários que orbitam em torno dessas estrelas. A ciência, ela chegou a essas conclusões e os espíritos, ainda no alvorecer desses conceitos científicos, os espíritos já tinham nos dado saber através das comunicações mediúnicas. É muito o interesse de toda a humanidade em saber quando e como se formaram os astros e os planetas. Temos feito cálculos, temos avançado em descobertas. Algumas teorias mais antigas são ultrapassadas por teorias mais modernas. Porém, tudo ainda permanece num plano teórico. Não temos uma lei de formação dos astros, uma lei de formação dos corpos celestes, mas temos teorias. Para nós, pessoas religiosas, o que deve prevalecer como conhecimento a respeito da formação de todos os astros é que a força motriz que tudo produziu é o soberano amor de Deus. E só esse soberano amor tem capacidade para agregar todo o conjunto de energias necessárias
para o surgimento da matéria, o surgimento dos astros, o surgimento da própria vida. Todos os corpos materiais, eles derivam de um princípio fundamental ou de um elemento primordial, que é o fluido cósmico universal, criação de Deus. Criação de Deus para que toda a matéria que nos cerca, ela pudesse surgir da forma como surge diante de nós, da forma como nós conhecemos e utilizamos. Esse fluido cósmico universal, imponderável para nós, ainda incapazes que somos de penetrar na intimidade mais profunda da matéria, esse fluido cósmico, por diferentes processos que ignoramos completamente, eles se condensaram, se solidificaram, se arranjaram em múltiplas e variadas formas para que nós tivéssemos a matéria como nós a conhecemos. Então, podemos dizer que por todo o universo existe uma matéria, inclusive entendendo a energia como uma propriedade da matéria, não como uma propriedade do espírito. Existe essa energia e essa matéria, portanto, toda disseminada por uma extensão infinita, uma extensão que nós não podemos determinar, e que ela vai se aglomerar, se compactar, se condensar, não por obra do acaso, mas pela ação do amor de Deus, pela sua vontade. Esses fluidos que formam toda a matéria que nós conhecemos, eles são manipulados, são operados por inteligências espirituais já muito evoluídas, que agem diretamente sob o influxo da vontade de Deus, obedientes às suas instruções, e vão trabalhando esse fluido para que ele se aglomere, ele se compacte, ele se concentre, adquirindo tal ou qual forma, para que então essa matéria possa servir como um instrumento para os espíritos, para a evolução dos espíritos. Nós não vamos conhecer toda essa engenharia celeste enquanto não tivermos crescido em liberdade intelectual pela aquisição do conhecimento, mas principalmente em liberdade espiritual pela libertação dos apetites materiais e, naturalmente, em liberdade moral pela aquisição e prática das virtudes. Nós, numa certa medida, podemos dizer que Deus tem co-criadores, numa certa medida, nessas inteligências, e até nós próprios, pequeninos que somos, mas nas nossas ações acabamos trabalhando na fundição e refundição desses fluidos e em toda a obra criadora de Deus, mesmo quando estamos inconscientes disto, ou até nós aparentemente trabalhamos contra essa obra, porque nada foge ao conhecimento de Deus ou escapa ao seu controle, inclusive nós e as nossas obras. É claro que aquelas
inteligências poderosas que trabalham mais diretamente na formação da matéria, dos mundos, essas poderosas inteligências, elas naturalmente têm ciência, têm uma ciência maior, têm um conhecimento maior, inclusive a ciência do amor infinito de Deus, que nós ainda não possuímos. Nós intuímos, mas nós não possuímos, nós não conhecemos verdadeiramente. Uma preocupação que se tinha no século XIX, ali por meados do século XIX, na época em que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, dizia respeito aos cometas. Então, a astronomia ela começava a ganhar musculatura, a surgir como uma ciência realmente, como eu direi, organizada. Bom, toda ciência é uma organização de conhecimentos, mas esse conhecimento astronômico passou a se organizar verdadeiramente ali no século XIX. E um dos fenômenos celestes que mais chamou a atenção dos astrônomos naquela época foi o dos cometas. E se tinha uma série de teorias a respeito dos cometas. E algumas teorias eram bastante esdrúxulas, inclusive no campo dos conceitos místicos. As ideias que se faziam a respeito dos cometas eram bastante equivocadas. E os espíritos já vinham, desde aquela época, nos trazendo informações sobre os equívocos que nós cometíamos em relação aos cometas. É certo que os cometas também eram resultado dessa condensação da matéria, dessa compactação da matéria, mas que era de todo absurdo que a humanidade considerasse esses corpos celestes como capazes de exercer algum tipo de influência direta nos rumos da humanidade. Essa influência de, trazem boa sorte, trazem má sorte, em ano que tem cometa, nós vamos ter algum tipo de desgraça acontecendo. Esse tipo de influência, obviamente, mística, ela não existe. Não há nos cometas esse tipo de qualidade, atributo. Porém, obviamente, os cometas, como qualquer outro tipo de corpo sólido que está no espaço, vai produzir uma influência gravitacional que seja, mas vai produzir uma influência e causará algum tipo de fenômeno físico, obviamente. Mas não tem essa propriedade de produzir ações, resultados, boa sorte, má sorte, enfim. Mas é certo também que todo corpo, tudo que existe, ele tem um objetivo. E aos cometas, o trabalho que se deu a eles é a de, pela sua ação física, gravitacional, poder, de alguma maneira, auxiliar na purificação desses espaços por onde ele transita. É óbvio, que, como eu já disse, os corpos celestes, eles têm alguma influência sobre a vida física. As leis da física, que nós já conhecemos, o comprovam. Mas, repito, qualquer tipo de boa sorte ou má sorte, qualquer ideia, qualquer concepção associada a isso, ela é uma ideia equivocada, fruto da ignorância das pessoas que tentavam
justificar as suas próprias ações, muitas vezes, atribuindo a um corpo celeste a razão por que adotaram tal linha de conduta ou uma outra. Existe aí também algo que merece ser comentado a respeito da influência dos astros de um modo geral na vida, não só dos cometas. É evidente que quanto mais material seja a criatura, quanto mais densos os corpos, maior é a influência de qualquer massa que esteja nas proximidades desse corpo. É a própria lei da gravitação. Todo mundo sabe, principalmente no interior, que em época de lua cheia não se corta árvores, e existe uma razão. A força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra e todos os corpos sólidos, todos os corpos materiais que estão na Terra, é bem clara. Nós temos o fenômeno das marés. E aí tem alguma coisa associada com, naturalmente, a seiva correndo no caule das árvores. Então, o que se diz é que há períodos mais adequados para se cortar a madeira, para a madeira ela não estar tão irrigada de seiva e, naturalmente, sofrer um processo de apodrecimento mais acelerado. Tantas outras coisas, pescadores também sabem exatamente os momentos adequados, de acordo com a Lua, e a maré, que é influenciada pela Lua, obviamente. Então, existe, óbvio, é claro, existe uma influência material dos astros. Mas não há essa influência como algumas pessoas pretendem em relação a horóscopos, signos, etc. E é óbvio que quanto mais elevado é o espírito, mais desmaterializado é o seu corpo perispiritual, menor será a influência de qualquer sorte que a matéria possa exercer sobre eles. Então, espíritos muito elevados, a matéria ela exerce, se não nenhuma, pouquíssima influência. Bem, ainda falando sobre o estudo das leis materiais, é preciso dizer que esse estudo ele não pode fazer com que a gente se esqueça do estudo das leis espirituais, porque o espírito precede a matéria. A matéria ela existe para que o espírito se aprimore e não o contrário. Então, para que nós possamos entender melhor como a matéria ela foi formada ou ela atua sobre nós, é preciso que nós entendamos como é que as leis espirituais elas atuam e regem a nossa vida psíquica e moral, que é efetivamente o nosso real viver, a nossa real existência. O nosso mundo é o mundo, nós como espíritos, eu digo, é o nosso mundo psíquico, o nosso mundo moral. O nosso mundo, o mundo material onde nós temos uma vida de relação, esse é um mundo transitório, que exerce uma influência transitória sobre nós. Mas a influência permanente é o mundo psíquico, o mundo moral que nós geramos para nós mesmos, no qual nós permanentemente transitamos.
sobre a extinção dos mundos. É também uma preocupação até bastante frequente em todos os capítulos da história da humanidade e, mais recentemente, essas preocupações com grandes cataclismos e destruições em escala planetária, elas têm nos assaltado o espírito e preocupado muitas pessoas. A destruição, ela existe, óbvio que existe. A destruição, a lei de destruição é uma das leis divinas ou naturais. Tudo deve se renovar. Tudo se renova. A matéria se renova pela desagregação e, mais adiante, novamente, se agregando, se unindo. Mais uma vez, citando Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa transformação, essa renovação é contínua. Inclusive dos organismos vivos. Porém, o espírito, ele é sempre eterno. Ele não existiu desde sempre, ele foi criado num determinado momento por Deus, mas depois de criado, ele não desaparece mais. Ele obedece à lei do progresso e vai, ao longo dos milênios, evoluir até atingir um estado de perfeição possível a todas as criaturas. A perfeição absoluta, só Deus a detém. Os espíritos, toda a sua criação, vai atingir um grau de perfeição possível às criaturas, mas não absoluta, como é a perfeição de Deus. Então tudo se renova no turbilhão esquemático do Criador. Toda a natureza sólida material, ela vai se desagregando e reagregando. E o espírito, uma vez criado, ele não mais desaparece, mas ele se modifica. Ele, podemos dizer, renasce muitas vezes, e eu não estou falando de reencarnação, eu estou falando de modificação da própria maneira de proceder, da própria maneira de pensar. Então é preciso que nós não apenas procuremos pelos primórdios da matéria, mas procuremos pelos primórdios das nossas almas, dos nossos espíritos, para que nós possamos entender aquilo a que a criação realmente se destina e entender que nós temos etapas evolutivas que precisamos cumprir. E é para isso que nós estamos num mundo material, para que o nosso espírito se renove e evolua. Assim como a matéria ela se renova pela desagregação, o nosso espírito ele se renova, não pela sua desagregação, mas pela modificação da sua maneira de proceder, de pensar, de agir. Tudo aquilo que não vá em direção ao supremo amor, ao amor de Deus, naturalmente vai se modificar até atingir esse grau de perfeição que é o entendimento do divino amor por tudo o que está criado e que ainda Deus poderá vir a criar. Quanto mais evoluído, quanto mais velho é o espírito, na verdade, mais novo ele se torna. Assim como toda a matéria que chega à decrepitude, ela se desagrega para formar o novo, o nosso espírito, quanto mais velho, mais ele vai se desfazendo de equívocos e assumindo uma característica nova, mais evoluída. Somente
nós seremos capazes de compreender a criação se nós nos tornarmos conscientes de que cada passo que nós estamos dando, estamos nos aproximando mais um pouquinho da felicidade. Cada passo, eu digo, em direção ao progresso. Porque também algumas vezes nós damos passos para os lados. Ou nos detemos na nossa jornada evolutiva. Mas enquanto caminhamos para frente, nós nos aproximamos mais dessa felicidade que nós tanto queremos, nós tanto procuramos. E é só compreendendo essa escalada evolutiva do espírito que nós vamos poder compreender também como toda matéria ela surge, se forma, se agrega, se desagrega. Enfim, quanto mais velho o espírito, mais novo, pela sua reforma íntima, ele vai se tornar. Então, esse é um conceito bastante transcendente, porque o espírito não tem limites. Uma vez foi criado, ele não mais desaparecerá e ele vai evoluir, vai crescer até atingir um estado de plena felicidade. Bom, obviamente, não precisamos dizer que o fenômeno da morte, a decadência do corpo físico, é simplesmente uma transição de um estado de matéria para outro estado de matéria do espírito, que transita entre diferentes estados de matéria, mas também não se confunde com ela. Age sobre ela e recebe também influências dela, mas não é a matéria. Então, desencarnados, nós ainda teremos algo de material. O nosso perispírito é matéria, a matéria quintessenciada, nas palavras de Kardec, que também foi objeto da criação de Deus em um determinado momento, que a gente não vai estabelecer. E é esse próprio perispírito também uma modificação do tal fluido cósmico universal a que nos referimos anteriormente. Bom, mais uma vez, se a gente quer compreender como tudo se transforma, como tudo se modifica, é necessário que nós nos aprofundemos no conhecimento do amor, no conhecimento das leis espirituais. E aí vem uma pergunta. Bom, já que tudo se desagrega, tudo se transforma, a gente pode pelo menos compreender quanto tempo levou para se formarem os astros, para que a nossa própria Terra foi formada. Sim, a gente pode falar disso. A geologia, ela data a Terra de algo em torno de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra se formou. E a gente pode dizer que, quer dizer, se formou aquele, vamos chamar, o núcleo básico. Mas ela vem se transformando, ela vem se modificando ao longo desses bilhões de anos. O universo, as teorias já falam que o universo é bem anterior à criação do universo, o surgimento do universo, desse universo que a gente conhece, é bem anterior ao surgimento da Terra. Nós já conversamos aqui, algo entre 13,5 bilhões de anos até 20 bilhões de anos atrás. São as teorias, aí elas se dividem. A maioria das teorias hoje se concentra em torno de 13,5 bilhões de anos atrás, 14 bilhões de anos atrás. Então a Terra é bem mais recente, né? Então a gente pode sim especular sobre isso. Agora, com precisão absoluta, nós não podemos afirmar nada. Absoluta precisão não temos. Até porque o próprio conceito de tempo é algo que não é universal. O conceito de tempo que nós temos é alguma coisa local. É o conceito de tempo que está relacionado com a nossa Terra, esse mundo material onde nós estamos agora reencarnando. Precisar momentos, tempos, datas, é ainda muito difícil para nós. A gente não pode fazer
uma avaliação de coisas que nos escapam muito aos sentidos. Mas fica aí uma boa indicação da geologia, algo em torno de 4,5 bilhões de anos, datação do nosso tempo terrestre, 4,5 bilhões de anos atrás a Terra se formou, mais ou menos. E isso é muito razoável para nós e para o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Agora, existe uma passagem de Paulo de Tarso que ele fala mais ou menos assim: quando eu era criança, tomava alimento de criança. Quando me tornei um homem, mudei de alimento. Esse alimento a que Paulo de Tarso se referia era a trajetória do próprio espírito, né? Quando o espírito ele evolui, ele fica mais preparado para receber as verdades, inclusive as verdades mais duras, mais sólidas, como o alimento, né? Que vai se tornando cada vez mais sólido à medida que a criança cresce. E é somente num estágio evolutivo bem maior que nós podemos suportar as verdades mais duras. Existirá ou existe uma verdade sobre a formação do nosso mundo, o objetivo dele, que a gente ainda não pode compreender, que a gente ainda não consegue alcançar. Mas se nós nos limitamos a especular sobre a data da sua criação e não sobre os objetivos da sua criação, vamos ficar aí com 4,5 bilhões de anos, como a geologia ela nos aponta. Um pouquinho mais de 4,5 bilhões de anos, ali em torno de 4,5 bilhões de anos. Naturalmente existem aí teorias também que vão variar um pouquinho. Então, na nossa faixa evolutiva, é isso que de melhor a gente pode saber. Porém, mais uma vez, os espíritos superiores nos convidam a irmos além desse interesse apenas pela matéria que comunica algo imediatamente, algo de imediato aos nossos sentidos, e nos preocuparmos com a ciência moral e a filosofia, porque é isso que vai nos libertar e vai realmente nos permitir uma visualização mais elevada de todos os objetivos do mundo material que nos cerca. E aí a gente vai, já que falamos da criação da Terra, nós vamos pensar agora sobre o povoamento da Terra. Quando é que a Terra começou a ser povoada? Bom, a gente já sabe, já conhece uma série de teorias, e essas teorias falam que a Terra, os primeiros seres vivos, surgiram entre 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás, e nós estamos falando de formas básicas de vida, unicelulares. E isso é o que o nosso conhecimento pode nos fazer saber nesse momento, pode nos dar a saber nesse momento. Nossa pesquisa, né, científica pode nos dar a saber nesse momento. Mas esse povoamento, a gente pode dizer, começou muito antes. Muito antes de nós termos essa vida surgindo na Terra, quando a temperatura da Terra chegou a um determinado estágio onde a vida pudesse se tornar aparente, onde os elementos dispersos na sua atmosfera eles já tivessem atingido um determinado equilíbrio, quando o calor, a fonte geradora de calor vinda do interior da Terra, ela já permitiu que algumas formas de vida muito embrionárias pudessem surgir. Independentemente dessas condições, já existia vida no universo.
uma vida em germen, uma vida pronta para desabrochar. Óbvio que nós temos uma série de leis materiais que são partes do grande conjunto de leis divinas ou naturais que foram atendidas, que foram obedecidas para que toda essa formação da vida se desse. As teorias que falam sobre a vida surgindo no seio dos oceanos ou naquelas poças de água ou poças de lama que se formaram nos primórdios da Terra, é uma teoria que é muito razoável. E os próprios espíritos dizem, olha, sim, é no seio das águas que começa a surgir ou a vida, como nós a conhecemos, vida material, começa a dar os seus primeiros passos. Agora, o que é importante destacar é que isso também não é obra do acaso. Isso é obra da inteligência divina atuando através dos seus espíritos construtores. É obra da vontade de Deus executada por Jesus Cristo, o nosso divino governador, aquele que esteve desde os primórdios, desde antes da formação da nossa Terra, regendo todos os planos, todas as ações, para que nós tivéssemos o mundo como nós o conhecemos, para que nós chegássemos até o ponto em que nós chegamos. Então, mais uma vez, podemos datar os primórdios da vida na Terra em algo aí entre 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás. Porém, nada disso, nenhum desses seres, eles surgem como obras do acaso, mas surgem como a expressa vontade de Deus, atuando através dos seus espíritos superiores, co-partícipes da criação, dando o grande destaque a Jesus Cristo, o nosso governador espiritual, que desde sempre esteve agindo conforme a vontade de Deus para a criação do nosso planeta, do nosso setor do universo como um todo. Então, voltando aos agentes vivos, eles foram se agrupando por certas afinidades físico-químicas, biológicas, e foram aparecendo os corpos unicelulares lá, em priscas eras, mais de 500 milhões de anos atrás. E o corpo humano, ele não surge como algo pronto, acabado, porém, ele surge como uma evolução desse universo em miniatura, esse universo de vida em miniatura, e o corpo humano é filho desses milhões de anos de evolução em que o impulso da vida, vida gerada por Deus, ela foi se manifestando, se aperfeiçoando e criando condições para dar aos espíritos chegados na época em que estamos, de terem uma ferramenta adequada às suas necessidades evolutivas. E essa vida continua evoluindo. Ela não para, ela não se estiola. Então, nós, para entendermos a própria evolução dos seres, devemos entender a evolução dos espíritos.
E vem, então, agora uma série de considerações sobre, muito bem, essa vida se formou na Terra, mas como veio essa vida para a Terra? E a gente tem, inclusive, uma série de teorias hoje que são pesquisadas por ramos, vamos chamar de paracientíficos, como a ufologia, que fala de alienígenas do passado, que foram, então, os arquitetos da nossa vida biológica, etc. Isso tudo, campos ainda muito nebulosos. A própria ciência formal não vai reconhecer esses campos como campos verdadeiramente científicos, por isso que eu chamaria de paracientíficos ou metacientíficos, enfim. Mas, naturalmente, há pessoas que se dedicam com muito afinco a esses estudos para avaliarem se teria havido uma origem alienígena na própria existência corpórea da Terra. Eu não vou entrar nesse capítulo com os senhores, embora ache bastante até interessante de se conhecer, saber, mas são coisas que não deveriam nos preocupar tanto. Porque os espíritos eles já nos dizem com clareza, e disseram para Kardec, olha, a Terra, como todos os outros astros, todos os outros corpos celestes, ela já continha os germes da vida. E esses germes da vida eles apenas aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Porque esses princípios todos, eles existem espalhados no universo. E aí a gente pode dizer que essa mensagem dos espíritos, sim, vai ao encontro de teorias panspermistas. A teoria de que a vida está toda no universo e que ela é trazida para a Terra como para outros planetas através de corpos celestes que ficam transitando entre os mundos, como os próprios cometas, e que então chegando na Terra, chegando nos planetas, encontrando condições adequadas, naturalmente, essa vida brota. Na própria criação do mundo, no próprio surgimento do mundo, e é difícil para a gente compreender como em temperaturas elevadíssimas, de milhões de graus centígrados, poderia existir ainda, ou poderia já existir algum germe de vida orgânica. Isso é muito complicado para a gente entender, mas há mistérios que a gente ainda não pode compreender, mas os próprios espíritos dizem, olha, já na formação ali, já existia, sim, vida. Já existiam os germes da vida que iriam se formar. Então, desde o momento em que aparecem as condições, esses germes de vida, eles começam a brotar, eles começam a surgir, como as sementes das plantas, que muitas vezes ficam durante séculos sem germinar, mas com a vida ali em um estado de suspensão que brota com força, com energia, quando os primeiros sinais de condições favoráveis surgem no ambiente onde elas estão. Então, assim, a vida como um todo. Então, esses primeiros pontos de vida já estavam latentes na Terra e todo o processo de vida, desde os primeiros impulsos, eles estão dispersos no universo e isto pela vontade de Deus. A criação toda, como nós dissemos, e Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. Não vamos especular mais sobre isso. E, obviamente, Jesus Cristo, nesse setor do universo, ele atua decisivamente, coordenando todos os esforços para que a vontade de Deus se cumpra. Então, num sentido mais estrito, não há vida espontânea nessa ideia de um acaso. Né? Não há um acaso.
Alexandre Oparin, lá pela década de 60, ele produziu a teoria mais aceita hoje sobre o surgimento da vida. Ele fala sobre um conjunto de elementos inorgânicos que abundavam nessas poças de lama sobre a superfície da Terra, porque ainda não tinham se formado propriamente os oceanos. E ele sugere que um conjunto de pressão, temperatura e descargas elétricas podem ter organizado essas substâncias de forma a produzir os primitivos elementos orgânicos que deram origem, então, às proteínas, a longas cadeias moleculares, chamadas de coacervados, e aí daí a produção dos primeiros elementos do nosso DNA e do nosso RNA ainda antes. E aí, então, sim, a vida toda ela desabrocha. Só que o Oparin ele fala em acaso. Olha, tinha uma quantidade de matéria orgânica ali, eram elementos próprios à formação dos seres vivos, obviamente muito carbono, o carbono tem abundância na Terra, hidrogênio, etc. E aí o que acontece? Acontece que condições adequadas de temperatura, pressão e talvez algum tipo de ação externa, externo que eu digo, algum tipo de catalisador, vou me expressar dessa maneira, fez com que essa matéria ela se agregasse, ela se aglutinasse de uma maneira diferente, formando então o início da vida orgânica. O Oparin fala em acaso. Os espíritos nos dizem, olha, os germes da vida estavam ali. Eles já estavam ali. Eles só esperavam que as condições ambientes chegassem ao ponto adequado para que essa semente ela germinasse. Então, mais uma vez, voltamos à máxima. Nada se fez ou se faz sem a expressa vontade do Criador, sem a ação de uma inteligência por trás disso tudo. Então, mesmo quando a gente já fala hoje na procriação dos seres ditos, biologicamente falando, superiores, nós ainda temos aí a ação, a expressa ação de Deus, uma ação espiritual que vai fazer com que a vida latente no espermatozoide encontre a vida latente no óvulo e se forme um corpo, um organismo adequado a receber um espírito, adequado à necessidade daquele espírito para a sua jornada reencarnatória, para a sua jornada de progresso. Então, o resumo é, se a gente quer saber de onde veio a vida, em todos os momentos ou em qualquer momento da existência da Terra, da humanidade, essa vida veio de Deus. A vida veio de Deus. E ponto. É o que a gente pode de melhor compreender e entender hoje. Mais uma vez, reforçando, a vida ela estava latente. E nós podemos criar uma série de teorias, podemos até produzir algumas mistificações, e a ciência também produz algumas mistificações, tá? Porque a ciência também é resultado da ação dos homens. Mas, se a gente pode mistificar outras pessoas e até enganar a nós mesmos, nós não podemos jamais enganar ou mistificar a Deus. Isso a gente tem que ter consciência absoluta. Então, nós não podemos nos
deixar ensurdecer pelo alarido que uma série de concepções, teorias, algumas científicas elas produzem, e nos afastarmos do conhecimento filosófico e religioso, voltando as nossas costas a tudo aquilo que já outros que vieram muito antes de nós já conseguiram acumular e nos transmitir como conhecimento. Bom, uma pergunta que vai se fazer, reforçando esse conceito de que a vida já estava latente aqui na Terra, é, mas vem cá, onde é que estão esses elementos orgânicos? Os elementos orgânicos, nós insistimos, estavam no próprio fluido cósmico universal. Nesse fluido que permeia todos os mundos, todos os planetas, e que está também em meio aos espíritos e em meio a todas as dimensões que nós podemos conhecer ou intuir sobre a sua existência. E estava à espera da criação da Terra, como está à espera da criação dos planetas, dos mundos diversos, para que um novo ciclo de existência ele se produzisse. Isso aqui nós já temos falado bastante a respeito. Um ponto importante que a gente deve destacar é que o Espiritismo ele não colide contra as teorias evolucionistas. O que nós reafirmamos sempre é que a evolução, como Darwin, por exemplo, propõe, ela não aconteceu, ela não acontece por obra do acaso. Ela acontece por uma ação intencional, pela expressão da vontade de Deus que é operada ou é executada pelos espíritos superiores. Darwin, quando ele apresentou a teoria da evolução das espécies, ele depositou sobre o acaso a responsabilidade de tudo ter acontecido como aconteceu no plano da biologia terrena. Mas outros pesquisadores, na mesma época, digamos até coautores das teorias evolucionistas, eles já naquela época pensavam de forma diferente. E eu dou destaque a Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace ele foi contemporâneo de Darwin. Ele se correspondeu com Darwin. Ele também era evolucionista. Só que ele era também espírita. E ele se opôs à ideia de uma evolução que se dava por obra do acaso. Ele contingenciou a evolução, declarando que a matéria, ela se aprimorava à medida que o espírito que ingressava nela demandava uma ferramenta mais aprimorada para o seu processo de evolução espiritual, moral, psíquica. E esse é um conceito fundamental para nós espíritas. Nós não temos nenhum apego a ideias fundamentalistas judaico-cristãs sobre a criação do homem, da mulher. A evolução das espécies é para nós algo bastante razoável, uma teoria bastante razoável. Nada conflitante com qualquer coisa que os espíritos tenham nos trazido, com o conhecimento que a gente já tem adquirido do ponto de vista moral e psíquico, espiritual. Porém, a condição para que o processo evolutivo se dê é a de que a inteligência divina, a obra dos seus engenheiros siderais,
ela acontece regendo essa evolução, e não um acaso. Não um acaso em que, por acaso, aconteceu de um raio cair numa poça de lama cheia de determinados nutrientes que então deram origem a proteínas coacervadas ou a coacervados, proteínas e DNA, etc, etc. Da mesma maneira, a nossa evolução não foi uma obra do acaso que um determinado hominídeo ele sobrevivesse aos outros, que um determinado tipo físico ele sobrevivesse aos outros. Foram necessidades evolutivas que foram se apresentando e a natureza, sendo regida por Deus, ela foi encaminhando para produzir o veículo físico mais adequado aos espíritos que viriam a reencarnar em etapas posteriores dessa caminhada evolutiva. Então, é o espírito que domina o processo, não é o processo material que domina o espírito. Então, em cada mundo, isso se deu, e não só no nosso mundo. E de maneira adequada em cada mundo. Um tipo biológico, ele vai se apresentar para a evolução dos espíritos que lá reencarnam. Obviamente que, à medida que a evolução espiritual ela se dê, o que vai ocorrer é que mais e mais desmaterializada será a organização, chamemos biológica, que vai abrigar esse espírito será. Até o ponto em que tão elevado é o espírito que seu perispírito praticamente inexiste como algo material. Praticamente, mas sempre haverá alguma coisa de perispírito ligado ao espírito. Então, o que nós temos é que, quando lá na Gênese Mosaica disse que o homem foi feito do limo da terra, nós temos aí uma bela expressão sobre a natureza ainda muito rústica, muito densa dos nossos corpos. E que eram, inclusive, mais brutos no momento em que os nossos antepassados, como espécie, começaram a surgir. Mas, à medida que nós vamos evoluindo, mais vai se tornando o nosso corpo menos denso, menos preso a essa matéria densa e vai se tornando mais e mais fluídico. Enfim, concluindo a nossa conversa, que já está se estendendo bastante, o que nós podemos dizer é que nós não poderemos, no estágio em que nós estamos, ainda compreender tudo que envolve ou envolveu a criação do nosso orbe e o surgimento dos seres orgânicos que habitam este orbe. Mas para nós, mais importante é sabermos que toda essa criação ela surge porque existe a força motriz do amor de Deus que gera tudo, que gera toda a vida e que, inclusive, cria os espíritos que vão habitar nessa matéria. E nós precisamos caminhar na nossa reforma interior, procurando melhorar nossas condições morais, espirituais, psíquicas, para nós aumentarmos
a nossa compreensão de tudo que está ao nosso redor, nós nos tornarmos mais resistentes a tudo aquilo que nos agride, nos desvia do nosso caminho, e nós, então, possamos realmente trabalhar no amor, dentro do amor de Deus, e assim atingirmos a compreensão, o entendimento desse amor. E tendo atingido esse entendimento, nós vamos compreender como toda essa divina mecânica ela opera e como tudo se formou e continua se formando. Meus irmãos, a todos eu desejo ótimas reflexões em torno do tema. Procurem o Livro dos Espíritos, procurem o Livro dos Espíritos, as questões que vão de 37 até 49, onde vocês terão muito mais do que aqui nós podemos conversar durante essa hora, talvez, e que ainda não é suficiente para que todos nós consigamos inculcar todos esses ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram. A leitura do Livro dos Espíritos é fundamental para que todos nós possamos ter uma compreensão um pouquinho melhor. Não é a compreensão total, já dissemos, não vamos tê-la no estágio em que nós nos encontramos, ainda não, mas nós certamente podemos ter, pelo menos, um vislumbre da grande verdade que espera o nosso amadurecimento para que nós possamos entrar na posse dela. Que Deus ampare a todos, Jesus estenda seus braços amorosos em torno de todos nós, de toda a humanidade, e os nossos amigos espirituais continuem nos acompanhando em nossa escala evolutiva, nos ajudando em nossas escolhas. Fiquem todos na paz de Deus.